Bertioga, dia 14 de outubro de 2023, mais ou menos uns 20 graus, tempo chuvoso, nublado. E eu aqui caminhando um pouquinho nessa água de temperatura até amena, tá mais frio fora dela do que nela, pensando no que está acontecendo com o mundo e lembrando da parábola do joio e do trigo, em que Jesus conta que o dono das terras mandou plantar trigo, que é alimento, e quando terminaram a plantação, os servos dormiram, o inimigo veio e jogou sementes de joio, que é uma planta parecida no começo da sua vida com o trigo, porém ela é venenosa. E essa planta foi misturada, as sementes do joio foram misturadas com as sementes do trigo. E quando os servos descobriram, contaram por o Senhor das terras e perguntaram: devemos arrancar, Senhor? E o que o dono das terras diz? Não. Deixa crescer e frutificar, para que não se colha trigo como sendo joio, joio como sendo trigo. Depois, quando todos estiverem frutificados, que se junte o trigo em feixes e coloque no celeiro, e o resto, obviamente, será desprezado, colocado para queimar. E se nós pensarmos nas profecias que falam sobre tempos de regeneração, de mudança, de alteração, quando nós vemos que as pessoas preferem mudar pela dor e pelo sofrimento em vez de optarem pelo amor, e quando comparamos com a nossa existência no planeta Terra, que sempre foi assim, mas tem sido muito pior nos últimos anos, e vemos que não existe mais nenhum respeito aos limites do aceitável. Nem mesmo as guerras de antigamente, às vezes, podem ser comparadas ao que tem acontecido no mundo, onde as vítimas são idosos, mulheres e crianças, principalmente. E aí a gente questiona Deus, como tenho visto muita gente questionar, e esses questionamentos mostram quão pouca fé ainda temos. Porque se Deus está presente na alegria, na bondade e na beleza, por que Ele não estaria nas más escolhas, nas más decisões? Por que Ele não estaria nos tempos nublados e chuvosos e frios? Por que Ele não estaria conosco nos momentos em que decidimos mal? Outro dia eu estava pensando que existem religiões que falam que Deus criou os anjos perfeitos e que nós, imperfeitos, se nos arrependermos dos nossos erros, ao morrermos, podemos ser curados por Deus. E de fato Deus pode fazer isso conosco quando quiser. Porém, esquecem essas pessoas que dentre os anjos que Deus criou, segundo a sua tese, houve aqueles que decaíram. Então, a perfeição que eles defendem, que nós podemos receber de Deus, ela é contraditória se pensarmos que Satanás, na sua teoria, também foi um anjo criado por Deus, segundo dizem, o seu preferido. Resumindo, o que eu quero dizer é que não adianta a gente achar que vamos nos curar por milagres. Não adianta a gente pensar que a vida acontecerá sem o nosso esforço e o nosso sacrifício. Tem gente, eu abro aspas, de bem e fecho aspas,
Pessoas que eu até conheço e não consigo ver que são más, mas que defendem atitudes das mais cruéis que já vimos em muito tempo. Defendem posturas que machucam, que torturam, que matam, que violentam. E elas não percebem com o que estão se aliando. Nós precisamos despertar por nós. Nós temos o conhecimento, nós temos as informações, nós temos bagagem espiritual. E eu sou feliz por ser espírita, porque aprendi que o cristianismo é a mensagem de Jesus a respeito do que é a vida, e que o espiritismo trouxe alguns pontos que Jesus mencionou de forma alegórica, mas que não deixam de existir, e que existe sim lei de causa e efeito, e mais, que existe reencarnação. Com a lei do livre-arbítrio, nós temos o direito de escolher as nossas estradas. Ora, enquanto a praia está praticamente vazia, porque as pessoas não querem se molhar ou passar frio, eu estou caminhando à beira-mar. São escolhas. E a gente escolhe o tempo todo, para o bem e para o mal. Inclusive pela omissão. A omissão é uma escolha. O muro nunca foi um bom lugar, e se tem um lugar mais próximo do que é o mal, é o muro hoje. A gente definitivamente precisa escolher ativamente o bem. Nós não podemos ficar em silêncio. As pessoas acham que não podem falar de suas opiniões porque elas ofenderão alguém. Talvez essa pessoa, para quem você não quer dizer nada, mas pensa tudo sobre ela, talvez ela precise somente de alguém que diga para ela um ponto de vista que ela ainda não viu. Eu fico pensando que Deus é pródigo porque Ele continua mandando vida para cá. E enquanto há vida, significa que há esperança para esse planeta. Senão, qual seria o objetivo ficar reencarnando aqui? O que eu sei é que eu confio profundamente em Deus. E espero que quando eu for provada com as minhas próprias dores, que eu consiga, de verdade, continuar sendo uma pessoa de fé como sou hoje. Tudo aquilo que machuca nos faz gritar por socorro. E onde a gente vai encontrar socorro? Em pessoas tão fracas quanto nós somos, tão frágeis quanto somos. Eu prefiro correr para os braços de Deus. E eu peço a Deus todos os dias pela paz nesse planeta, pelo despertamento dos corações, para que a vida de cada um de nós tenha mais sentido do que enxergamos, e que a gente consiga, de verdade, permanecer no mundo, no planeta Terra, não mais como um mundo de terceira dimensão, mas de quinta dimensão, não mais um mundo de expiação, mas um mundo de regeneração. Tá todo mundo aí tentando viver, olha lá. Tentando viver, se batendo com as dificuldades, procurando se alimentar, uns tentando escapar, outros tentando encontrar. E a verdade é que a gente não vai conseguir fugir daquilo que a gente tem que viver. Eu acho que a imagem não parece tão bonita quanto ao vivo é. Esse é o Forte de São João, aqui em Bertioga. É bem bonito. Imagina que quando foi construído isso,
há uns 500 anos, isso aqui era totalmente diferente. Tudo mata. E eles precisavam proteger a costa brasileira. E hoje está aqui todo mundo tranquilo. Só que essa tranquilidade pode acabar num piscar de olhos, não é? Se a gente não estiver pronto. Aliás, olhando essa gaivotinha, eu lembro de recomendar para vocês, leiam Fernão Capelo Gaivota. Excelente livro. Richard Bach. É excelente obra para que a gente consiga entender os sacrifícios que nós precisamos fazer para superar as próprias limitações. Eu sou muito grata a Deus, apesar de todo o estado deplorável espiritual e material que anda no nosso planetinha. Estou muito grata a Deus por ter me permitido enxergá-lo em todas as coisas. E eu posso dizer para vocês, dentro daquilo que é possível, eu sou profundamente feliz. E eu sou profundamente feliz porque eu sei que quando esta vida acabar, seja quando, seja como, eu estarei pronta para uma nova jornada, num momento mais feliz, num momento mais cheio de amor. Convido a vocês para virem comigo. Não porque eu seja exemplo ou modelo de ninguém, mas porque seria muito chato vir sozinha nessa jornada de renovação. Não deixem de orar pelo planeta Terra. Continuem orando pela humanidade. Lembrem-se que dentre todos os que precisam das nossas preces, os que erram mais são os que mais precisam de médico, como disse Jesus. A gente precisa parar de odiar. Se nós queremos ser diferentes, nós precisamos aprender a amar. Fiquem bem, que Deus abençoe, que Jesus proteja, que Mãe Maria, Mãe de todos nós, nos guie, que a Terra, chamada de Mãe Gaia, possa nos perdoar por todas as misérias que nós criamos em seu espaço. E que nós lembremos sempre que não estamos sós, porque existem anjos de guarda pegando na nossa mão nesse instante e dizendo: vem comigo que eu te ajudo a caminhar. Até, gente. Até. Um beijo para vocês.